Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Vamos orar para a gente iniciar a nossa aula de hoje. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, eu quero te apresentar, Deus, as nossas vidas, te apresentar, Senhor, mais uma aula que está iniciando, Senhor, esse ano, meu Pai, esse trimestre. Quero pedir que o Senhor venha abençoar as nossas vidas, que o Senhor venha nos dar sabedoria, Deus, e discernimento da Tua palavra e da Tua vontade. Que o Senhor venha nos encher, meu Deus, com a Tua graça, com a Tua paz, com a Tua unção, repreendendo em nome de Jesus todo desânimo, tudo aquilo, meu Pai, que vem para tirar a nossa atenção de Ti, para nos desviar, Deus, dos Teus caminhos, da Tua vontade. Que o Senhor repreenda em nome de Jesus Cristo, meu Pai, que o Senhor abençoe as nossas vidas, cada pessoa, Senhor, que está assistindo essa aula, e que nós possamos, Deus, a Tua palavra, alcançar mais e mais pessoas, Deus, cada dia mais, Senhor. É isso que nós pedimos, Deus, e te agradecemos em nome de Jesus. Amém? Então, hoje, nós vamos iniciar uma nova revista, né, desse trimestre, que o título dela é O Ministério Profético, Sua Importância e Contemporaneidade. Ela foi escrita, né, pelo pastor Jarmuth Jordão e ela é da Central Gospel, né, igual a outra lição que nós estudamos também no trimestre passado. Então, é um assunto muito importante, né, que fala de um tema muito relevante da palavra de Deus e da vida de nós como cristãos. Então, a gente vai ver assuntos muito importantes, falando sobre a origem das profecias, os tipos, os principais profetas, falando sobre a importância, né? Como é que Deus agia no Antigo Testamento, como Ele continua agindo ainda hoje, né? Se mudou alguma coisa. Então, tudo aquilo que está escrito na Palavra de Deus relacionado ao tema de profecia, nós vamos estudar esse trimestre. A lição de hoje, o título dela é As Origens do Profetismo Bíblico, e nós vamos fazer a leitura que está em dois textos diferentes. Primeiro, Deuteronômio 18, do 9 ao 12, e depois 1 Samuel 14, do 37 ao 42, e diz assim: Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Entre ti se não achará quem faça passar pelo fogo o seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador de encantamentos, nem quem consulte um espírito adivinhante, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus as lança fora de diante de ti. 1 Samuel 14. Então consultou Saul a Deus, dizendo: Descerei atrás dos filisteus, entregá-lo-ás na mão de Israel? Porém, aquele dia não respondeu. Então disse Saul: Chegai-vos para cá, todos os chefes do povo, informai-vos e vede em que se cometeu hoje este pecado. Porque vive o Senhor, que salva Israel, que ainda que seja em meu filho Jonatas, certamente morrerá. E nenhum de todo o povo lhe respondeu. Disse mais a todo Israel: Vós estareis de uma banda, e eu e meu filho Jonatas estaremos da outra banda. Então disse o povo a Saul: Faze o que parecer bem aos teus olhos. Falou, pois, Saul ao Senhor, Deus de Israel: Mostra o inocente. Então Jonatas e Saul foram tomados por sorte, e o povo saiu livre. Então disse Saul: Lançai a sorte entre mim e Jonatas, meu filho. E foi tomado Jonatas. Amém? Então a gente vê aqui duas passagens. A primeira falando como Deus queria que o povo de Israel ele se separasse dos outros povos, que ele não tivesse os mesmos costumes, os mesmos hábitos, as mesmas práticas, porque eram práticas pecaminosas e que Deus abominava. Entre essas práticas, ele falava o quê? Que não ia ter dentro do povo de Israel adivinhador, agoureiro, feiticeiro, pessoa que consultasse espírito adivinhante, que consultasse mortos, nem mágico e essas coisas. E depois a gente vê aqui eles lançando sortes. E aí a gente vai ver aqui na lição de hoje, né, em várias passagens no Antigo Testamento, eles usavam várias coisas para consultar a vontade de Deus. E a gente vai perceber que algumas delas eram permitidas pelo Senhor, né, e não tinha problema,
mas que outras não. Então, quando eles usavam esses artifícios para saberem o futuro, saberem qual era a vontade de Deus, desde que fosse direcionado ao Senhor, não tinha tanto problema. Agora, quando eles faziam isso consultando outros deuses, outras coisas, aí é que estava o problema, era isso que Deus não queria, né? Que o povo de Israel fosse atrás de outros deuses. Uma coisa interessante que nós sabemos é que o ser humano, né, ele sempre teve curiosidade pelo futuro, né, para saber o que vai acontecer antes mesmo de acontecer. E em diversas culturas, em diversos povos, né, ao longo da história, o homem sempre desejou conhecer o futuro, e a gente percebe isso através de textos bíblicos e através de textos históricos também. Hoje em dia continua sendo do mesmo jeito, o ser humano tem a mesma curiosidade, né, de querer conhecer o futuro, de querer saber o que vai acontecer, se quando tá tomando uma decisão aquilo ali vai ser o melhor ou não, se pode dar alguma coisa errada, né? E claro que pela razão humana nós conseguimos fazer algumas deduções lógicas, né, prever alguns acontecimentos. Mas nós sabemos que o amanhã pertence a Deus. Somente Deus conhece o futuro e somente Deus pode intervir, determinar, mudar o que vai acontecer no futuro. Satanás, por mais que ele queira ter muito poder, ele não tem conhecimento do futuro, ele não tem conhecimento das coisas que vão acontecer, a não ser daquilo que já está revelado, que já está profetizado. Então, somente Deus pode revelar o presente e o futuro. E é nesse universo que a gente vai falar sobre o profetismo bíblico. E o primeiro tópico fala sobre assim, a relação entre profecia e adivinhação. Só de a gente ouvir essas duas palavras, profecia e adivinhação, pelo nosso conhecimento lógico, a gente já sabe que tem diferença. Quando a gente fala de profecia, a gente está falando de algo relacionado a falar a vontade de Deus, né, a revelar a vontade de Deus, né, algum conhecimento vindo da parte de Deus. Mas a adivinhação é adivinhar, né, não é certeza. E quando Deus fala que é a profecia, é certeza, né, de que aquilo ali vai acontecer, de que aquilo vai se cumprir daquela forma. Mas a adivinhação qualquer um faz, né? A gente pode adivinhar, qualquer pessoa pode tentar adivinhar, pode tentar prever, né, o que vai acontecer. Mas com certeza somente Deus é que sabe todas as coisas. E o profetismo, ele nunca foi uma exclusividade do povo de Israel, muito pelo contrário. Essa prática, ela fazia parte de diversas culturas daquela época, né? Inclusive, né, os povos vizinhos a Israel, pela interação, pelo relacionamento que eles tinham, eles acabaram também produzindo influências na construção do profetismo bíblico. Quando a gente lê lá em 1 Samuel, capítulo 6, versículo 2, que fala: os filisteus chamaram os sacerdotes e os adivinhadores, dizendo: que faremos nós da arca do Senhor? Fazei-nos saber como a tornaremos a enviar ao seu lugar. Então, esses homens, eles eram intermediários entre o povo e os seus deuses. Cada povo tinha o seu Deus que eles seguiam, né? E na maioria dos povos eram vários deuses. E eles tinham os seus profetas, os seus sacerdotes, que eram as pessoas que faziam essa ligação entre o povo e Deus. E que também recebia mensagens desses deuses, né? Que eles consultavam. E eles estavam supostamente capacitados, né? A transitar do mundo imaterial, né, que era dos espíritos, e trazer ao mundo conselhos e direções relacionados ao futuro, que, segundo eles, vinham desses deuses que eles acreditavam, que eles seguiam. As mesmas coisas aconteciam também entre os egípcios. A Bíblia diz que os magos e sacerdotes de Faraó, eles chegaram a imitar, né, alguns dos sinais realizados por Moisés, quando a gente lê a passagem que fala sobre as 10 pragas do Egito. E entre os babilônios também não era diferente. Então esses povos, né, que eram vizinhos ali ao povo de Israel, aos judeus, eles também tinham essa prática, eles consultavam os seus deuses, eles recebiam mensagens também dos seus deuses. E era algo que era semelhante com o que acontecia com o povo de Israel, com a diferença que Israel
consultava o único e verdadeiro Deus vivo. Amém? E apesar de reconhecer que essas divindades elas eram condenadas e falsas, a gente percebe que existe sim uma semelhança, né, entre o ministério dos profetas no Antigo Testamento e a prática de adivinhação e o profetismo dos povos vizinhos. Amém? Então, a palavra adivinhação. A palavra de adivinhação, ela tem origem latina, vem de divinatio, que faz referência à palavra divino. De maneira muito clara, demonstra sua ligação com a religião e, por sua vez, com o profetismo de Israel. Do ponto de vista da interpretação bíblica, essa é uma palavra com fortes conotações negativas, porque quando eles usavam a palavra adivinhação, geralmente era algo que estava relacionado aos princípios contrários da fé israelita, né? Da fé dos judeus. Mas quando a gente olha para o contexto daquela época, a gente vai perceber que era uma situação diferente. Por quê? Primeiro, eles não tinham uma teologia bem desenvolvida, porque nem Bíblia eles tinham naquela época. Eles não tinham um livro sagrado que eles podiam consultar, que eles podiam ver aquilo que Deus queria falar com eles, que Deus queria orientar, a não ser depois, né, quando eles tinham a lei de Moisés, né, mas mesmo assim, ainda assim não tinha tantas informações como nós temos disponíveis hoje através da Bíblia, né, no Antigo Testamento, no Novo Testamento, que hoje a gente não pode alegar que a gente não tem conhecimento, porque a gente tem tudo disponível para nós através da palavra de Deus, através da Bíblia. A gente só não tem conhecimento se a gente não quiser, né? Se a gente não ler, se a gente não estudar, se a gente não pesquisar. Então é isso que atrapalha muitas vezes o nosso relacionamento com Deus e atrapalha também o nosso desenvolvimento como cristãos, porque a gente não conhece, e aí porque a gente não conhece, a gente acaba não praticando, e aí a gente acaba ficando fraco e frio na fé, né? E uma coisa puxando o outro e várias consequências. Mas naquela época o povo não tinha um livro sagrado, né? Então essa ideia formada sobre Deus, o seu caráter, ainda era muito vago, assim, era muito, como eu posso dizer também assim, pouco conhecido. Amém? Então, tanto a profecia como a adivinhação, elas faziam parte de um mesmo contexto. O dos mistérios e enigmas que envolviam a mensagem de Deus ou dos deuses que os outros povos seguiam e que várias vezes também o próprio povo de Israel seguiu e consultou outros deuses também. Então essas mensagens, muitas vezes, elas precisavam ser interpretadas. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente percebe isso também, né? Diversas vezes eles recebiam mensagens, mas eles não entendiam, então eles precisavam de alguém que pudesse interpretar. Geralmente era um profeta ou um sacerdote, alguém que tinha um relacionamento mais íntimo com Deus, né? Que tinha um dom. Então é importante esclarecer que, em suas origens, a ideia do vocábulo profecia era sinônimo de predição do futuro. Estava relacionada a algo que ia acontecer. E embora essa definição ela seja um pouco assim precária, né? Porque a gente sabe que é muito mais coisas, né? Vai muito além disso, tem muito mais coisa envolvida quando a gente estuda a fundo, né, esse termo e tudo que envolve a profecia e que nós vamos estudar esse trimestre, amém? A influência dos povos vizinhos. O outro tópico diz assim, a influência dos povos vizinhos. Então, é natural que povos que vivem próximos, eles acabam tendo um influenciando o outro, né? E provavelmente tenha sido essa uma das razões que Deus disse que Israel tinha que exterminar todos aqueles povos. Então, à medida que eles fossem conquistando, era para eles exterminarem. Quando a gente lê o Antigo Testamento, a gente vai perceber que isso não foi totalmente cumprido, né? Em algumas ocasiões, eles fizeram alianças com povos vizinhos e não cumpriram isso que Deus havia determinado. Outra coisa, havia dentro da cultura israelita práticas similares às práticas desses povos vizinhos, talvez pelas influências que eles tinham recebidos, né? O que não era mal em si, desde que, como eu já falei, essas coisas que eles fizessem forem orientadas para Deus, fossem direcionadas para Deus. Quando acontecia assim,
não tinha problema, estava dentro do controle, porque eles estavam buscando a Deus, consultando ao Senhor. O problema que se tornava pecado e era destrutivo para Israel é quando essas práticas eram direcionadas a outros deuses, né? E nós sabemos que isso aconteceu algumas vezes, né, durante a história de Israel. Inclusive, foi por causa dessas práticas direcionadas a outros deuses, né, a idolatria, a apostasia, foi que aconteceu o exílio assírio, que pôs fim às 10 tribos do norte no ano de 722 a.C. e do exílio babilônico de Judá e Benjamim, tribos do sul, em 606 a.C. Tem uma passagem nas escrituras que ela ilustra bem esse fato. Quando o rei Acasias, filho de Acabe e Jezabel, cai da sacada do seu palácio e ele fica muito ferido. Por influência de sua mãe, né, que a gente sabe que era uma mulher muito usada pelo diabo, né, muito influenciada por Satanás, ele mandou mensageiros buscarem os vaticínios dos sacerdotes de Baal-zebub, né, o deus de Ecrom. Então ele foi consultar um deus que não era o Deus de Israel para saber se ele se recuperaria. Mas, por intermédio do profeta Elias, Deus interceptou esses mensageiros, questionando eles e falando: acaso não existe Deus em Israel? E ele profetizou, ele anunciou a morte do rei Acasias, que foi exatamente o que aconteceu. Então ele pergunta: por que vai procurar outro Deus? Não tem Deus em Israel? Consulte o Deus de Israel. E eu já digo logo aqui o que vai acontecer: ele vai morrer, né? É isso que Deus está dizendo. E talvez era isso que ele não queria ouvir, né? Por isso que ele foi consultar outros deuses, porque ele imaginou que outro Deus falando que ele não morreria, quem sabe ele de fato não morresse. Exemplos da prática da adivinhação. Então, naturalmente, como eles estavam próximos, tinha essa influência dos povos vizinhos na cultura sobre Israel, apesar das advertências de Deus, falando que não era para eles se misturarem, não era para eles serem influenciados pelos outros povos, muito pelo contrário, eles tinham que influenciar os outros povos, e isso continua sendo um ensinamento para os nossos dias atuais. Nós não podemos nos deixar influenciar pelo mundo. Nós é que temos que influenciar o mundo, mas muitas vezes a gente vê o contrário acontecendo, né? Como hoje em dia a igreja está influenciada pelo mundo, como existem igrejas que são completamente mundanas, né? Que fazem coisas absurdas, totalmente contrárias à palavra do Senhor, né? E nós sabemos que o Senhor ele não se agrada disso. Né? E isso traz consequências e juízo para a vida dessas pessoas que estão tendo tais atitudes, né? Tais práticas, né? O Senhor não se agrada. Então nós temos que conhecer a palavra de Deus para cumprir a vontade do Senhor, para fazer, para sermos obedientes, né? Para sermos fiéis a tudo aquilo que o Senhor falou, tudo que o Senhor nos ensinou, amém? E aí agora a gente vai falar quais são algumas dessas práticas de adivinhações. Então tinha a adivinhação por meio dos astros. Então esse ritual que fazia parte de várias culturas antigas, que era chamado de astrologia, lá em Isaías 47:13 diz assim: deixe seus astrólogos se apresentarem, aqueles fitadores de estrelas que fazem predições de mês a mês, que eles a salvem daquilo que está vindo sobre você. E um dos casos mais interessantes da Bíblia, né, com relação a isso, sem dúvida, são os magos do Oriente que vieram com o nascimento do Senhor Jesus. Por quê? Porque eles tomaram conhecimento do nascimento de Jesus através de uma estrela. E eles foram guiados por essa estrela até o local onde estava deitado ali o menino Jesus. Então Deus colocou no céu um sinal, e esses homens, como eles estudavam os astros, as estrelas, e provavelmente eles já tinham ouvido a profecia do nascimento de Jesus, e eles sabiam que quando Jesus nascesse teria um sinal no céu. Quando eles viram essa estrela, logo eles identificaram que era o nascimento de Jesus, e eles seguiram a estrela e foram até onde Jesus estava, e ele levou os seus presentes, né, e rendeu a sua honra e a sua glória a Jesus, porque ele sabia que Jesus era o rei dos judeus.
não tem muitas informações sobre esses magos na Bíblia, né? Mas conta essa história, né? E esse fato revela a universalidade do poder de Deus. Então, naquele momento, Deus quis usar um astro, né? Deus quis usar a estrela, que é criação de Deus, né? Que é criação do Senhor, para revelar para aqueles homens o nascimento de Jesus. Amém? Então, a adivinhação por meio de terafins. O que eram os terafins? Os terafins, a Bíblia fala muito pouco sobre esses objetos, então assim, não sabemos muitas coisas. Mas o que nós sabemos? Eram como se fossem pequenas imagens de esculturas usadas por famílias, então tinha o terafim da família, ou também tinha uso particular. Eu disse pequenas, mas eles tinham tamanhos variados. Eles podiam ser pequenos, mas eles podiam ser grandes também, do tamanho de homens. Eu vou dar 2 exemplos. Primeiro, quando Raquel fugiu com Jacó, né, ela roubou de Labão, seu pai, os terafins de sua casa. Então era como se fosse a divindadezinha, né, que eles tinham ali, que era da casa, que era da família, fazendo com que Labão perseguisse até achá-los. E descobertas arqueológicas recentes, elas ligam os terafins ao direito de primogenitura. Então talvez tenha sido por esse motivo que Raquel tentou levar aqueles terafins. Um outro relato que fala sobre os terafins está em 1 Samuel, capítulo 19, versículo 13 e 14, quando Mical, a esposa de Davi, ela enganou os soldados de Saul, deitando na cama um desses terafins, dizendo que era Davi que estava ali enfermo. Ou seja, esse terafim que ela tinha era do tamanho de um homem, né? Do tamanho de Davi, no caso. Né? Então, essas 2 passagens, esses 2 exemplos mostram que esses deuses familiares nem sempre tinham o mesmo tamanho ou eram constituídos do mesmo material. Amém? Agora, a adivinhação por meio dos mortos. Essa prática fazia parte da cultura dos cananeus e, infelizmente, também influenciou a cultura israelita. Lembra que nós lemos lá no início, em Deuteronômio capítulo 18? Lá no versículo 11, ele fala que não é para consultar espírito de mortos, não era para consultar os mortos. Amém? Mas, infelizmente, essa foi uma prática que os cananeus aderiram e que, em algumas ocasiões, alguns israelitas também. O caso mais conhecido é do rei Saul, quando a gente lê lá no livro de 1 Samuel, capítulo 28, porque ele estava desorientado, né, diante de uma possibilidade de guerra, e ele queria saber o que ia acontecer. Então, primeiro, ele usou o caminho mais aceitável, que foi sonhos, urim e tumim. Ok, profecias também. Só que a resposta não veio. Como ele não podia contar com a orientação mais de Samuel, ele se rendeu às práticas de uma mãe de santo daquela época, que dizia falar com os mortos. E aí ele foi até a casa da pitonisa de Enedor, a fim de que ela invocasse Samuel dos mortos. E naquela ocasião, o diabo enganou Saul, fazendo-se passar por Samuel. E nós sabemos que a Bíblia fala isso, que os mortos não se comunicam com os vivos. Nós sabemos que existem seitas, que existem religiões que dizem que falam com os mortos, mas de acordo com a Bíblia, de acordo com a palavra de Deus, isso não é possível, né? Nós que somos cristãos e que acreditamos na Bíblia, nós não acreditamos nisso de falar com mortos, de consultar mortos, de ter visão de pessoas mortas, né? O que pode acontecer são demônios, né, disfarçados, virem falar em nome dessa pessoa, fazendo de conta que essa pessoa, para enganar aqueles que estão aqui querendo consultar esses mortos. Mas, mais uma vez, de acordo com a palavra de Deus, os mortos não se comunicam com os vivos e não tem como a gente falar com alguém que já morreu, né? Não existe essa possibilidade. O outro, adivinhação mediante instrumentos mágicos.
Então, uma grande variedade de passagens bíblicas relacionadas a adivinhações por meio de instrumentos e objetos, e a gente vai falar de alguns. Por exemplo, taças. Supostamente, José fazia adivinhações nestes utensílios, está lá em Gênesis capítulo 44, versículo 5. Oráculos, Ezequiel capítulo 21, versículo 21. Flechas, o texto do profeta Ezequiel dá destaque a 3 formas de adivinhação. Dentre elas, o uso de flechas, que é a belomancia, que está também em Ezequiel 21, 21. E da mesma forma, o profeta Eliseu profetizou sobre as dimensões da vitória do rei Joás a partir da quantidade de vezes que ele atirava as flechas. Na verdade, gente, eu acho que nessas ocasiões, esses homens, eles tinham a direção de Deus. Faz assim, você vai ter uma resposta. Da mesma maneira que como Jesus, ele realizava milagres de cura, né? Às vezes ele fazia coisas que não tinha sentido, como por exemplo, ele cuspiu lá na terra, fez um lodo e colocou no olho e o cego enxergou. Aí eu vou dizer que essa é uma maneira de você curar cegos, é você passando lodo no olho do cego. Não, foi a maneira que Jesus usou naquele momento para curar aquele homem. Então essa aqui foi uma maneira que Deus usou para falar com o povo naquela época, foi através do lançamento das flechas. Então, assim, são maneiras que Deus usava para falar com o povo. O éfode, que era um dos artefatos que eram utilizados naquela época para conhecer a vontade de Deus. Aí tinha também o urim e o tumim. Há várias menções sobre essas pedras místicas. Não sabemos exatamente como elas funcionavam, mas elas podiam sim ser usadas antes de uma batalha, ou para descobrir culpados, ou ainda para garantir a legitimidade da autoridade sacerdotal. Tanto que os sacerdotes levavam dentro do peitoral, então eles andavam com essas pedras penduradas assim no seu pescoço. Tem algumas passagens bíblicas que mostram a utilização do urim e do tumim, como Números 27, versículo 21, Levítico capítulo 8, versículo 8 e Esdras capítulo 2, versículo 63. A superioridade da profecia bíblica. Então, a gente vendo diante de todas essas coisas de adivinhação, que a gente já falou que pertenciam ao mesmo universo, né? Eram para consultar a Deus ou seus deuses, né? No início da história de Israel, as práticas mencionadas acima, elas se espalhavam em todas aquelas comunidades. Com o tempo, a profecia bíblica assumiu o papel principal, né, o protagonismo natural, separando-se definitivamente da adivinhação. Então, se a profecia hebraica não foi única em sua origem, nos escritos dos profetas ela se tornou incomparavelmente superior. Amém? Então, nós vimos que existiam várias possibilidades, né, deles tentarem descobrir, né, o que eles deviam fazer, como Deus queria que eles agissem, se eles teriam vitória ou não, para buscarem respostas com relação ao futuro. Mas, lendo a Bíblia, a gente percebe isso, né, e ficou muito claro ao longo da história de Israel, que a profecia é que realmente é a vontade de Deus, realmente é a manifestação da palavra de Deus, do conhecimento que Deus quer revelar aos homens, amém? A profecia tem bases em razões morais. Então, enquanto a adivinhação, ela quer descobrir o futuro de qualquer maneira, né? Não importa como, não importa quais meios que ela use, se práticas imorais, mentirosas, diabólicas, sacrifícios humanos, a profecia é diferente, porque tem valores morais, né? Está relacionada à vontade de um Deus único, santo, verdadeiro. Não está relacionada a práticas pecaminosas, não está relacionado a nada que contraria a vontade do Senhor. E mesmo que alguma vez você escute alguma profecia e aquilo ali que foi profetizado se cumpriu, por mais que tenha se cumprido, se estiver hoje em contrariedade à palavra do Senhor, não quer dizer que aquela vontade de Deus e que aquela profecia veio da parte do Senhor. Porque hoje
nós temos um guia que é a Bíblia. Então, quando alguém profetiza algo que está contra a palavra de Deus, que é contrário àquilo que está escrito na Bíblia, então nós já sabemos que não é de Deus aquela profecia. A Bíblia mesmo fala isso, que nós temos que avaliar, analisar as profecias através da palavra do Senhor. E hoje a palavra está disponível para nós, né? Então nós temos que ouvir as profecias, mas nós temos que fazer esse julgamento, né? Se está ou não de acordo com a palavra de Deus. Amém? A condenação da prática da adivinhação. Nós sabemos que o futuro, que o amanhã pertence a Deus. É Ele que sabe todas as coisas, é Ele que decide todas as coisas. E cabe a nós nos submeter à vontade do Senhor. E sabemos também que se Deus quiser revelar os seus planos, os seus projetos, o futuro para uma pessoa, Ele pode fazer isso. Tanto como Ele fazia na Bíblia, a gente vê isso no Antigo Testamento e no Novo Testamento, Ele continua fazendo ainda hoje. Nós sabemos que existe o ministério de profeta, que existem pessoas que são profetas, e mesmo a pessoa não sendo profeta, Deus pode falar com cada um de nós individualmente. Fala comigo, fala com você, né, que está ouvindo essa aula. Quantas vezes o Senhor já falou comigo e quantas vezes o Senhor também já falou com você, né? Quando você vai tomar uma decisão, falando qual é a melhor decisão que você tem que tomar, qual é o melhor caminho que você deve seguir, o que vai acontecer em determinada coisa na sua vida, através de sonhos, né? Através da palavra de Deus, porque a palavra do Senhor é a revelação da vontade de Deus, né? Então o Senhor, Ele fala conosco sempre. Agora, o que é errado é a pessoa ficar buscando esse conhecimento do futuro de qualquer jeito, de qualquer forma. Eu disse que a gente sabe que existe diferença só da gente falar de profecia e de adivinhação. Profecia, a gente sabe que vem de Deus, é a manifestação da vontade de Deus, é a manifestação, Deus falando conosco através de um profeta, ou através, como eu disse, da palavra dele, ou conosco mesmo. Mas a adivinhação geralmente está relacionada a coisas obscuras, né? Ao ocultismo, a Satanás, essas coisas, porque são pessoas que não consultam a Deus. Por mais que às vezes elas digam que estão fazendo isso, mas elas não estão, né? O Senhor não se revela dessa forma. E muitas vezes o Senhor, nesses lugares, né, onde as pessoas vão atrás de adivinhações, essas pessoas sabemos que fazem coisas, né, que desagradam o Senhor, relacionadas mesmo a Satanás, né? A feitiçaria, a coisas ruins, assim, que não agradam o Senhor. Então, assim, tem que ter muito cuidado com isso, né? Nós temos que viver a nossa vida, né? Entregar a nossa vida ao Senhor, confiar no Senhor e não ficar buscando, né, esse tipo de coisa, esse tipo de orientação, né? Porque nós sabemos que o presente, o futuro, tudo pertence a Deus, né? E o diabo, ele não tem conhecimento do futuro. Ele pode adivinhar algumas coisas, ele pode interferir, né? Se você der espaço, se você der lugar, mas ele não tem como determinar o que vai acontecer no seu futuro. Amém? Então, toda prática, né, de adivinhação é abominável, sim, aos olhos do Senhor, né? Hoje em dia, quando a gente lê a palavra de Deus e a gente entende mesmo, né? A gente percebe que isso não agrada ao Senhor. E aí eu vou ler a conclusão que diz assim: a Escritura condena veementemente toda espécie de adivinhação, consulta a agoureiros ou qualquer outra prática que colida diretamente com o caráter e os propósitos de Deus. O texto sagrado recomenda a submissão, a fé em Deus e a confiança em seus verdadeiros profetas. Isso fica evidente no livro das Crônicas de Israel, que declara: crede no Senhor Jesus, crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Amém? Tanto no texto de abertura, como nesse texto agora, né, e em outros textos da Bíblia, fala sobre isso, né, que nós não devemos procurar agoureiros, nem adivinhadores, nem consultar os mortos, e nenhuma dessas coisas. É a Bíblia que está dizendo, não sou eu, é a palavra do Senhor que está falando sobre isso, né? E eu digo sempre isso, nós como cristãos, nós acreditamos no que está escrito na Bíblia. Então não faz sentido algum uma pessoa que se diz cristã e que vai atrás de consultar mortos, que vai atrás de adivinhadores, pessoas que querem ler o seu futuro através de cartas, através de leitura na mão, jogando pedras, jogando coisas, porque isso não agrada ao Senhor. A
palavra de Deus diz para nós não fazermos esse tipo de consulta. Amém? Então, nós como cristãos, nós temos que ficar com aquilo que está escrito na palavra do Senhor. E esse trimestre, vai ser muito importante. Nós vamos falar várias coisas relacionadas à profecia, ao ministério profético. Então, que os irmãos assistam, todas as aulas e participem das aulas, e convidem outras pessoas, compartilhem com outras pessoas para que outras pessoas possam participar também. Amém? E até a próxima aula em nome de Jesus.